Meu irmão, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero expressar a minha alegria em estar com você, você que está me assistindo, que está me acompanhando através das redes sociais, dizendo que Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Que Deus ele fala conosco através da sua palavra. E que neste momento Deus me usa para falar com você através da sua palavra. Antes de começar a falar do pequeno esboço que preparei para você, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Dá uma força aí, se inscreve no meu canal, dá um joinha, ativa o sininho com a opção todos para você poder acompanhar outras mensagens que estaremos transmitindo para você. E eu peço que você nos acompanhe até o final, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Sem delongar os tempos, eu quero falar para você que nós estamos vivendo numa sociedade um pouco complicada, que as coisas se modernizaram e tem tudo diferente do que era no passado, e isso tem agregado prejuízo às famílias. Isso tem trazido prejuízo aos lares, às famílias. E nós temos vendo muitos filhos rebeldes, filhos pródigos nos dias atuais. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração neste momento, falando sobre o filho pródigo, aonde eu creio que as famílias vão ver essa mensagem, né? Os filhos vão ver essa mensagem, os pais, e muitos vão se conscientizar a respeito do valor que devemos dar quando estamos na casa do Pai. O valor que devemos dar quando estamos em família. E é sobre isso que eu quero falar neste momento com você. Jesus, ele dá ensinamento aos seus discípulos, e aqui ele traz vários ensinamentos para os seus discípulos. No Evangelho de Lucas, no capítulo número 15, ele inicia o capítulo 15 falando uma parábola, a parábola da ovelha perdida. Logo em seguida, ele traz uma outra parábola, que é a parábola da dracma perdida. E para concluir, ele traz a parábola do filho pródigo, que é essa terceira parábola que nós vamos falar neste momento, onde Jesus ele traz a parábola do filho pródigo. Então eu quero ler para você a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, conforme já falamos. Eu quero ler do versículo número 11 ao versículo número 24. É uma palavra um pouco extensa, mas para você entender melhor o significado desta palavra, que fala sobre o filho pródigo. Jesus ele estava ensinando aos discípulos, ele ensinava aos seus discípulos, e nos ensinamentos dele, ele profere essa parábola para que os discípulos pudessem entender melhor a sua pregação. Aí ele diz aqui na sua palavra, veja só, Evangelho de Lucas, no capítulo número 15, e o versículo 11 a seguir, nós vamos ler até o versículo número 24, ele diz assim a palavra do Senhor, veja. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas
que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E traze o bezerro cevado, e mata-o, e comamos, e alegramos. Versículo 24 para encerrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. Meus queridos que estão nos assistindo neste momento, eu quero trazer para você uma breve reflexão da palavra de Deus a respeito do filho pródigo. Nos dias atuais, essa palavra é bem atual, não é? Porque estamos vivendo, conforme já falei, dias em que os filhos se rebelaram contra os pais, se rebelaram contra as famílias e querem viver só, querem viver por conta, querem viver da forma que acha melhor. E esta parábola do filho pródigo, nós vemos aqui nos primeiros versículos que a primeira coisa que este jovem fez foi rejeitar o seu pai. Ele não estava feliz na casa do pai. Ele estava triste na casa do pai. Só que na casa do pai ele tinha tudo. Tinha tudo o que ele queria. Na casa do pai ele tinha liberdade. Na casa do pai ele tinha a liberdade de almoçar, de jantar, de tomar café. Ele dormia a hora que queria, ele entrava e saía a hora que ele queria. Ele tinha a liberdade. Mas ele se rebelou contra o seu pai, né? E ele agora fala com o seu pai e diz: Pai, eu quero parte da minha herança. Vende a nossa fazenda e me dá a minha parte, porque eu quero. A primeira coisa que ele fez foi desrespeitar o pai dele. Primeiro, porque Jesus enfatiza aqui que ele era o filho mais moço. E o filho mais moço, ele não tinha direito de pedir nada do pai. Por sua vez, o filho mais velho é quem possivelmente teria direito em pedir a sua parte. Mas não era ainda uma herança, porque o seu pai ainda estava vivo. Foi um desrespeito contra o seu pai. Mas ele fez isso. Muitas vezes os filhos de hoje, eles desrespeitam os pais desta forma. Eles querem o que os pais não podem dar. Eles procuram o que não podem ter. E isso é grave. Isso é muito grave. A segunda coisa que este jovem fez foi sair de casa, né? Ele saiu da casa do pai. Foi um erro gravíssimo, outro erro gravíssimo. Muitas vezes alguém pode pensar que a saída é sair da casa do pai. Alguém pode pensar que a saída para o seu problema é sair da casa que está bem confortável, onde você tem tudo que você precisa. E às vezes quer viver uma vida de aventura lá fora. Mas não é desse jeito. Não é dessa forma que Deus quer para conosco. Louvado seja Deus. Outra coisa que ele fez foi gastou tudo que ele tinha. Ele gastou tudo que ele tinha. Ele ficou sem nada. Mas vocês sabem e têm conhecimento disso. Eu já passei por isso.
não é? Que quando você tem valores, quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos. Você tem tudo que você precisa, aparentemente. Quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos do seu lado. Quando você tem dinheiro suficiente para bancar luxo de outras pessoas, essas pessoas estão do seu lado, dizendo: eu sou teu amigo, eu estou com você, você mora no meu coração. Enfim, o homem que é feio, ele fica bonito. Aparece jovens mulheres para se divertir, não é? Aparece aqueles filhos de pessoas também da alta classe para fazer amizade. Mas diz a palavra de Deus que esse jovem, ele começou a sentir dificuldade. Diz aqui no versículo número 15 que ele foi procurar emprego. Veja o que diz o versículo número 15: e foi e chegou-se a um cidadão daquela cidade ou daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. Veja como isso é ridículo, meu irmão. Observe como a vida de quem vive com rebeldia, ela chega ao fundo do poço. Ser apacentador de porcos naquele tempo era uma das profissões mais baixas que existia naquela época. Apacentar porcos. Ele passou a cuidar, ou seja, ele passou a cuidar de coisas que talvez aos olhos deles eram nojentos. Ele passou a viver, a cuidar dentro de chiqueiro de porco. Ele passou a pisar em sujeira que ele não pisava. Ele passou a ter uma vida dificultosa que ele não tinha. Veja, mas quando eu observo a palavra do Senhor, eu vejo Deus tratando com este jovem de forma toda especial, assim como Ele quer tratar comigo e com você. No versículo 16, foi tão humilhante a situação dele que no versículo 16 é assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Tem noção do tamanho da gravidade do problema que esse jovem arrumou? Ninguém lhe dava nada. Ele desejou se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. Essas bolotas eram um fruto que cai de umas árvores, que essas árvores, elas são geralmente plantadas em lugares que criam animais. Mas essas bolotas eram os frutos que só os porcos comiam, para encher o seu estômago. Mas esse homem, esse jovem, a situação dele ficou tão caótica, foi tão humilhante, foi tão triste, que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Meu Deus, como é triste, como é triste. Mas o homem, quando ele chega ao fundo do poço, o homem, quando ele entende que ele não tem mais jeito, que não tem outra solução, que ele resolve procurar a solução, que ele resolve sair daquele problema, ele sabe que ele tem que procurar quem pode resolver. E este jovem, ele caiu em si, aqui no versículo 18, quando ele diz assim na palavra do Senhor. Veja o que diz aqui no versículo 18. Ele diz aqui no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer a ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante si. Ele diz assim: eu reconheço que eu errei. Eu estou reconhecido, eu caí em si, que eu cometi um grande erro. Foi um erro sair da casa do meu pai. Eu não devia ter saído da casa do meu pai. Jesus está dizendo para você neste momento: faça uma reflexão na sua vida. Tenha cuidado. Será que você fez certo em sair da casa do seu pai? Faça uma autoavaliação de você. Como é que você está agora? Como era que você estava antes? Como era que você vivia? Como é que você está vivendo agora? Será que você está bem? Será que você está pelo menos parecido da forma que você vivia na casa do seu papai? Será que você está desse jeito?
Preste atenção. No versículo 18 ele reconhece que ele cometeu um grande erro. Ele diz: eu irei ter com meu pai. Mas agora tem um regresso, a volta para casa. E eu acho interessante aqui no versículo de número 19, quando ele diz assim, veja, ele diz, e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, veja como é interessante, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Meu Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando diz assim que ele ainda estava longe, ele foi avistado pelo seu pai. O que eu interpreto aqui, meu amigo, o que eu interpreto aqui, meu irmão, você que está me assistindo, é que este pai, parece que ele nunca deixou de esperar o seu filho regressar para a sua casa. O filho rebelde, o filho pródigo. Me parece que ele ficava esperando o filho, na esperança de ver um dia ele apontar lá no horizonte, lá na parte em que os seus olhos alcançavam mais longe pelo caminho, e observando se ele vinha. E quando ele se aproxima da sua casa, de longe, o seu pai enxerga, o seu pai vê ele chegando. E diz a palavra de Deus aqui que o pai não espera ele chegar até em casa, mas ele corre ao seu encontro. Sabe o que eu entendo com isso? É que Deus está dizendo: eu quero ir ao teu encontro, dá uma passada para mim, volta para a casa do teu pai, eu quero ir ao teu encontro, eu quero te encontrar, eu quero ter um encontro com você. Oh glórias! Jesus está dizendo: eu quero me encontrar com você, eu quero ter um encontro com você. O teu Pai Celestial está dizendo: eu quero me encontrar com você. Você é capaz de entender que eu quero me encontrar com você? Glórias a Deus. Então o pai tomou aqui algumas atitudes. Veja, a primeira atitude que ele fez, ele correu ao encontro do filho. A segunda atitude, ele se moveu de íntima compaixão. Não importa o que você fez na sua vida, não importa. Mas neste momento agora, Deus está dizendo para você: eu vou apagar o teu passado, eu vou mudar a tua história. As coisas erradas que você fez, isso vai ficar para trás. Eu quero começar uma nova história com você. Diz que ele se moveu de íntima compaixão. O pai se moveu de íntima compaixão para com seu filho. Você é capaz de entender isso? Deus se move de íntima compaixão por você. A terceira coisa que ele fez, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O abraço gostoso que o pai deu no filho. Jesus quer dar um abraço em você parecido com esse, um abraço desse jeito. Ele quer que você, aleluia, agarre com todas as suas forças, pelos olhos da fé, a Jesus. Dê um abraço dele: Jesus, me abrace aqui, Senhor. E você vai receber um abraço do Espírito Santo de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar. Ele vai dizer para você: seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vindo de volta até a casa do teu pai. Jesus está te chamando neste momento. Ele está dizendo: venha, meu filho, venha de volta, você é meu. Aleluia. Esse tempo que você está no mundo, que você está por aí, é só umas férias que você está passando, é só uma tempestade, é só um período. Mas venha de volta, eu estou te esperando. Venha. Glórias a Deus. Aqui no versículo 21, agora ele começa a se humilhar. No versículo 21, ele começa a se humilhar perante o seu pai, e ele diz ao seu pai, ele diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Aí ele diz: mas, veja,
Versículo 21, eu vou ler de novo para você entender. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pede-lhe um anel, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. Glórias a Deus. Que coisa linda. O pai, ele olha para o filho, vê que ele chegou todo maltrapilhado, conforme diz aqui a palavra. Ele chegou todo sujo, ele chegou de todo jeito. Talvez quem olhasse de fora não reconhecesse que era mais aquele, porque o inimigo, ele faz isso, ele faz com que os filhos se rebelem contra o seu pai e leva eles para a rua. Chega lá, joga na sarjeta, joga na lama, suja, deixa de todo jeito. E quando alguém encontra, alguém diz: mas esse aí é fulano desse jeito, essa daí é aquela pessoa desse jeito. Como é que pode uma coisa dessa? Fica irreconhecível. Então o seu pai diz: traga para o meu filho uma roupa nova. Traga uma roupa nova para ele e vista nele. Traga também um anel e coloque no seu dedo. E traga também sandálias e coloque nos seus pés. Meu Deus, como é bom. No versículo 22 ele diz: traga tudo isso. O que significa isso? Quando ele diz assim: traz uma nova roupa para ele, uma nova vestimento. Isso significa que você terá agora de novo uma nova veste espiritual. Você será revestido espiritualmente. Você vai receber um revestimento espiritual. Louvado seja Deus. Você vai ter uma veste nova sobre você. Jesus quer dar uma roupa nova a você. Ele quer vestir você novamente. Ele quer que você fique no padrão. Que você vista uma roupa de filho, aleluia, que vai morar dentro da casa do seu pai. Glórias a Deus. A segunda coisa, louvado seja Deus, ele expõe um anel no seu dedo. Esse anel significa uma nova aliança do pai para com o filho. A preocupação que o pai está tendo de ver o filho entre os familiares, mas que esteja bem, que esteja satisfeito, que esteja alegre. Glórias a Deus. É uma nova aliança que Deus quer fazer com você neste momento. Receba essa palavra da parte de Deus. E ele diz assim também: traga também sandália para os seus pés, que significa você vai agora trilhar um novo caminho, uma nova caminhada. Aleluia. Essa sandália significa que você vai andar agora em caminhos diferentes que você estava. Veja a preocupação do pai em que o filho pudesse estar bem. É assim que Deus faz com o ser humano quando resolve voltar para a casa do Pai Celestial. Ele te dá vestes novas. Aleluia, porque Deus tem preocupação em você ficar bem vestido. Ele te coloca um anel novo no dedo, porque significa uma nova aliança que Ele está fazendo com você. Significa que você está tendo um novo pacto com Ele. Ele também te coloca sandálias no pé, para que você agora trilhe novos caminhos e não fique no caminho da perdição, no caminho do filho pródigo, mas agora você vai ficar no caminho do filho obediente que obedece ao seu Pai Celestial. Glórias a Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Uma certa feita, eu ouvi alguém contar uma parábola, e esta parábola, ela parece que é até verdadeira, não é uma parábola de mentira, é uma coisa de verdade. O pregador que pregava na igreja, ele disse que tinha uma história de uma mãe, e que esta mãe tinha algumas filhas, e uma dessas filhas, ela resolve ir embora de casa, não estava satisfeito com a vida que estava vivendo em casa. Estava vivendo oprimida aos olhos dela, porque às vezes a mãe cobrava por ser filhas, mulheres dentro de casa, e às vezes a mãe tem preocupação com as mulheres, porque sabe que mulher é vulnerável, sabe que mulher, muitas vezes, o inimigo toma com facilidade. Mas aí, de tanto orientar suas filhas para que elas tivessem cuidado e não caíssem no laço do inimigo, uma das filhas disse: eu vou embora. E saiu, e foi embora. E esta filha foi embora. E passando-se alguns meses,
Esta mãe de família colocou retratos nos postes, nas portas das pessoas, e dizia que estava procurando a sua filha, que ela voltasse para casa, que ela era bem-vinda, que queria ela de volta. E esta jovem, depois de um certo tempo, ela viu um desses folhetos, e ela estava também na sarjeta, jogada na rua, estava sofrendo muito, estava amargando, aleluia, estava sofrendo na rua. E ela disse: eu vou voltar para minha casa, porque a minha mãe me quer de volta. E sua mãe, um certo dia, saiu para a igreja com seu esposo. E quando saiu para a igreja, que chegou, louvado seja Deus, ela viu que a luz do quarto estava acesa. Então a mãe foi lá rapidinha e olhou. Aí ela estava deitada, acordou ela, abraçou e beijou. E a filha perguntou à mãe: mãe, eu não entendi, mãe. Eu vim aqui na porta de casa e eu pensei que eu não pudesse entrar, porque a porta possivelmente estaria fechada e eu não conseguiria entrar. Mas quando eu cheguei, a porta estava aberta. Então a sua mãe disse a ela: filha, depois que você foi embora, eu nunca mais fechei a porta, para que um dia que você retornasse, a porta estivesse aberta para você entrar. Oh glórias! E se abraçaram e choraram, e a alegria foi grande naquele lugar. Nesta noite, ou neste momento, nesse dia, eu não sei que horas você está ouvindo este áudio ou esse vídeo, eu não sei a que momento você está. Talvez seja de dia, talvez seja de noite, mas neste momento Deus está com a porta aberta para você entrar de volta. Volta para a casa do teu Pai. Volta para a casa do teu Pai Celestial, porque assim você vai ser, oh glórias, uma bênção, e a tua vida vai mudar. Vai ter novas vestes, vai ter novo anel, vai ter novo calçado. A tua vida vai mudar. Você crê? Você crê dessa forma? Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você. E você que está aí, ainda com a vida de rebeldia, talvez esteja faltando algo para complementar o que falamos aqui neste momento. Eu quero orar por você. E esta oração vai ser o complemento para você tomar uma atitude e voltar para a casa do seu Pai. Amém? Esteja onde você estiver, eu vou orar por você neste momento. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai Celestial, eu oro neste momento, Senhor, por esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, aí do outro lado, que está me assistindo. Eu oro e peço a Ti, Senhor, uma bênção especial em favor desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, abra a sua mente para que ela possa entender que o Teu caminho é o único caminho que te leva a ter sucesso, a ter uma vida feliz. Que o Teu caminho é o caminho que ajuda. Que o Teu caminho é o caminho que leva para morar no céu. É o caminho que liberta, é o caminho que cuida. É o caminho que não tem espinho. Que o Teu caminho, Senhor, é o caminho da salvação. Abençoa esta pessoa. Tenha misericórdia dela. Liberte ela, aleluias, de apacentar porcos. Liberte ela da sarjeta, liberte ela do emprego que ela tem, que está apacentando porcos. Coloque ela, Senhor, como lugar de filho Teu, Senhor, para que assim possa desfrutar da casa do Pai Celestial. Ajuda, Senhor, esta pessoa. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus, liberte ela. Eu te peço neste momento e te agradeço no nome de Jesus. Quero agradecer a você que me acompanhou até agora. Muito obrigado. Deus te abençoe. Se ainda não deixou o like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Dá uma forçazinha para mim aí. E você vai receber de vez em quando um vídeo e uma oração da parte de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.